Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós estamos aqui falando sobre a história da guerra do mal contra o bem. Nós vamos falar hoje de um assunto que ficou para trás, era para eu ter falado antes das cruzadas, mas ainda dá tempo, sobre o cisma da Igreja Ortodoxa. Para a gente entender melhor o que aconteceu, nós vamos ter que entender um pouquinho, rever um pouquinho sobre a história do Império Romano. Então, o Império Romano ele começou a se formar mais ou menos por volta do ano 27 antes de Cristo. No ano de 395 depois de Cristo, o Império Romano se dividiu em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Eu vou mostrar isso no mapa para vocês, tá ok? Então, o que nós estamos vendo aqui agora é toda a extensão do Império Romano, isso antes da divisão, né? Então, ele ocupava toda a parte da Península Ibérica, Itália, o norte da África e a região ali oriental. Nós estamos vendo agora, então, o Império Romano dividido. Então, nós temos aqui essa parte aqui de vermelho e rosa, o Império Romano do Ocidente, com a capital aqui em Roma, onde está o cursor, olha. E o Império de amarelo, o Império Romano do Oriente, com a capital aqui em Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, na Turquia, ok? Então, a Igreja Católica, nesse período, ela se desenvolveu muito através iniciando com os apóstolos, né? Ela foi aproveitando esse crescimento do Império Romano e ela foi se estendendo por todo o Império. Então, uma das características da Idade Média é justamente o poderio da Igreja Católica, a sua extensão. Só que da mesma forma que o Império Romano se dividiu em dois, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica também, no ano de 1054, ela sofreu um cisma que é chamado Cisma da Igreja Ortodoxa. Para a gente entender melhor sobre isso, eu vou ler aqui para vocês o que está escrito no livro, o mesmo livro, História da Igreja, Idade Média, do professor Felipe Aquino, na página 210. Então vamos lá. Em 1054, houve a primeira e grande ruptura na Igreja Católica entre bizantinos e ocidentais. Foi o resultado, como vimos, de uma longa história das diferenças de duas mentalidades, grega e latina, tanto no plano teológico como político. Seu início se deu em 330, quando o imperador Constantino transferiu a capital de Roma para Bizâncio, a qual ele quis chamar a Nova Roma. Era uma pequena cidade grega insignificante, no entanto, todo o esplendor da corte imperial se havia transferido para Bizâncio, que o povo passou a chamar de Constantinopla, cidade de Constantino. Os imperadores bizantinos, herdeiros do conceito pagão de pontífice máximo no plano religioso, e com essa mentalidade se intrometiam nas questões eclesiásticas, procurando manter a Igreja Oriental sob o seu controle. Esses imperadores bizantinos, chamados de basileus, muitas vezes apoiaram doutrinas heréticas, como vimos, os nestorianismo, monofisismo, monotelitismo, iconoclasmo, etc., contra a posição dos papas. Os patriarcas de Constantinopla eram muito dependentes do imperador e procuravam fazer a sua sede ter mais prestígio que as demais do Oriente, Jerusalém, Antioquia e Alexandria, e rivalizavam com o Papa. Aderindo à heresia, provocavam cismas. Dos 58 bispos de Constantinopla, desde Metrófanes até Fócio, 858, 21 apoiaram heresias. Do Concílio de Nicéia I,
325 até Fósforo 858, Bizâncio passou mais de 200 anos em ruptura com Roma. Vários imperadores praticaram atos de violência contra alguns papas. Justino I mandou buscar à força o Papa Virgílio em Roma e quis obrigá-lo a subscrever normas religiosas baixadas pelo monarca cerca de 555. Constante II fez o mesmo com o Papa Martim I, que em Roma, em 649, se opusera à heresia monoteletista. Justiniano II mandou prender em Roma o Papa Sérgio I, que não queria reconhecer inovações promulgadas pelo Concílio 692. Leão III, iconoclasta, em 731, retirou de Roma a jurisdição sobre a Ilíria e sobre parte do patrimônio de São Pedro, Itália Meridional. Todas essas questões foram preparando a separação de 1054, além de outras diferenças entre bizantinos e latinos. Os gregos eram mais intelectuais, mais interessados pela filosofia, letras e artes. Foi no Oriente que se discutiram as grandes verdades da fé a respeito da Santíssima Trindade e de Jesus Cristo, até o Concílio de Constantinopla III, 680-681. Os orientais desprezavam os romanos e os bárbaros invasores como incultos. Os latinos eram mais amigos da prática, da disciplina, do direito, por isso achavam os gregos inconstantes. Os primeiros documentos da fé cristã eram escritos em grego, língua que depois do século IV desapareceu no Ocidente, sendo substituído pelo latim, dialeto da região de Roma. São Gregório Magno, no final do século VI, passou 5 anos na corte de Constantinopla como legado papal sem aprender o grego. Pensava que não valia a pena. Então, desse desconhecimento mútuo das línguas fez com que a comunicação entre Oriente e Ocidente se tornassem raras e mal entendidas. Os intérpretes nem sempre eram fiéis e as atas dos concílios realizados no Oriente até o ano 1000, ao serem traduzidas para o latim, continham erros e isso gerava confusão. Um exemplo foram as atas do Concílio de Nicéia II sobre as imagens. Havia também tradições diferentes no Oriente e no Ocidente em relação à liturgia e à disciplina. Por exemplo, o calendário de Páscoa, os dias de jejum, os latinos jejuavam no sábado, os gregos não. A matéria da Eucaristia, pão sem fermento ou ázimo no Ocidente, pão fermentado no Oriente. O celibato do clero, o uso da barba, muito estimada pelos orientais, essas tradições não afetavam as verdades da fé, portanto eram aceitáveis, porém se tornaram motivo de debates e discórdias. A distância entre orientais e ocidentais foi muito agravada com a criação do Sagrado Império Romano da nação dos francos, quando o rei franco Carlos Magno recebeu a coroa em 800 das mãos do Papa São Leão III. Em Bizâncio, esse ato foi muito mal recebido porque os orientais julgavam que só podia haver um império cristão, como só pode haver um Deus. O imperador reinava em nome de Cristo e era como representante visível da unidade da Igreja. Então, para os orientais foi uma decepção e escândalo quando souberam que o bispo de Roma sagrara em 800 um bárbaro para governar um segundo império cristão. No entanto, até o século IX, o primado de Roma ainda era respeitado pelos orientais. A tensão se agravou com os patriarcas Fócio, falecido em 897, e Miguel Cerulário, falecido em 1059. Em 1014, o Papa Bento VIII introduziu o filioque no canto da Igreja Romana a pedido do imperador e santo Henrique II. O patriarca bizantino Sérgio II reagiu contra. Em 1043, tornou-se patriarca de Constantinopla Miguel Cerulário, um homem ambicioso e adversário de Roma. Em 1053, mandou fechar as igrejas dos latinos em Constantinopla e confiscou os seus mosteiros, acusava-os principalmente de usar pão ázimo na Eucaristia. Esses fatos causaram grande agitação no Ocidente.
O cardeal Humberto da Silva Cândida, erudito e talentoso, escreveu um diálogo em que refutava as objeções dos gregos. O imperador bizantino Constantino IX desejava boas relações com o Papa Leão IX, para que este o ajudasse a combater os normandos que devastavam as terras bizantinas na Itália meridional. Em resposta a uma carta do imperador Leão IX, enviou uma legação a Constantinopla em 1054, composta pelo cardeal Humberto da Silva Cândida e por 2 outros prelados. O imperador mandou queimar uma declaração acusatória anti-romana para ajudar o diálogo. Entretanto, Miguel Cerulário proibiu os ocidentais de celebrar missa em Constantinopla. À vista disto, os legados romanos reagiram em 16 de julho de 1054. Em presença do clero e do povo, depositaram sobre o altar-mor da Basílica de Santa Sofia em Constantinopla uma bula de excomunhão contra Miguel Cerulário e seus seguidores. Despediram-se do imperador e voltaram para Roma. Os legados papais julgavam que, diante desse gesto, o patriarca voltaria atrás de sua decisão. No entanto, Miguel Cerulário provocou um tumulto em Constantinopla contra o imperador, acusando-o de cumplicidade com os romanos. Constantino IX reagiu violentamente. Em um sínodo, o patriarca Cerulário excomungou o Papa Leão IX e seus legados, convidando os demais bispos do Oriente a se juntarem a ele. Esses bispos orientais e os povos evangelizados por Bizâncio, búlgaros, romenos, russos, se uniram a Cerulário, confirmando a cisão. Cerulário chegou a reivindicar para si as insígnias imperiais. Em consequência disso, em 1057 foi exilado pelo imperador Isaac I e morreu no desterro em 1059. O Papa Paulo VI e o Patriarca de Constantinopla cancelaram mutuamente essas excomunhões após o Concílio Vaticano II, de 1963 e 1965. E hoje o caminho está livre para o diálogo e entendimento entre orientais e latinos. O grande desejo do Papa São João Paulo II era ver a Igreja unida, Oriente e Ocidente, voltando a respirar com seus 2 pulmões. Os papas Bento XVI e Francisco continuam buscando essa união. Então é isso que a gente tinha para falar sobre o cisma da Igreja Ortodoxa, que aconteceu em 1054. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo da Idade Média. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.